Um alienígena criou armas que são capazes de dar o poder para seres humanos normais destruírem Superman. A história começa enquanto Clark Kent e Lois Lane estão assistindo a um desfile de modas. De repente, todos os jornalistas do lado de fora começaram a se agrupar, pois Lex Luthor acabou de chegar com sua mais nova namorada. Lois Lane diz que essa mulher deve ser louca e precisa ser avisada de quem Lex Luthor realmente é. Clark pergunta quem é essa mulher e Lois Lane conta que ela é a famosa estilista conhecida como LL. Clark ficou em choque. Essa mulher é Lana Lang. A mulher já entrou com Lex Luthor nesse evento. Esse desfile de moda é feito completamente com as roupas que ela desenhou. E Clark não entende o que a Lana está fazendo com alguém como o Lex Luthor. Acontece que no passado, Clark costumava namorar com ela, mas Lois Lane não acreditou nessa história. Vemos que Lex Luthor estava completamente hipnotizado pela beleza da mulher. Ela teve que ir fazer alguns ajustes em uns de seus vestidos e ele ficou para trás. Recebeu a visita de um homem extremamente suspeito. Esse homem avisou ao Lex que os compradores estão interessados, mas precisam de uma demonstração. Lex concordou com isso e mandou esse homem arranjar uma demonstração para eles. Enquanto isso, Lana estava ajustando o vestido de uma das modelos e de repente duas mulheres apareceram. Elas vão tentar levar Lana Lang embora daquele lugar. Clark Kent apareceu nesse instante para conversar com ela e viu que a mulher desapareceu. As mulheres estavam quase saindo do prédio com a Lana. Parece que as duas querem levá-la embora para exigir que Lex pague um dinheiro alto para tê-la de volta. Mas felizmente Superman conseguiu frustrar os planos dessas mulheres. Ele é completamente invulnerável a disparos. E para tentar distraí-lo, as mulheres removeram o colar de joias da Lana e depois a empurraram para fora do elevador. Por sorte, Superman é extremamente veloz, conseguiu salvar Lana e ainda voltou para capturar as duas criminosas. Ele removeu o elevador inteiro com as mulheres dentro e depois o deixou pendurado ali no prédio. Quando ficaram sozinhos, Lana perguntou para Superman se foi a mãe dele, Martha Kent, quem costurou aquele uniforme para ele. O homem ficou em choque. Lana sabe sua verdadeira identidade e ele não fazia a menor ideia disso. De repente, Lex Luthor apareceu correndo junto de seus seguranças, querendo saber se ela estava bem. Superman foi embora e a mulher falou que graças ao super-herói ela ficou bem. Lex diz que essa foi a primeira vez que ele se sentiu feliz quando Superman apareceu. E Lana confirma que ela também. Vemos que depois de tudo isso, Superman foi até o apartamento da Lana conversar com ela e ela disse que ele ser o Superman sempre foi óbvio. Ela sempre se manteve informada sobre o destino de seu antigo namorado Clark Kent depois que ele saiu de Smallville, e foi muito fácil juntar as informações. Superman fala que veio até ali para avisá-la a respeito do Lex Luthor, e a mulher diz que já sabe disso, todo mundo tenta avisá-la, mas ela está acostumada, pois homens poderosos sempre têm uma reputação, digamos, estranha. Mas o que importa é que Lana gosta de homens poderosos. Superman continua insistindo, dizendo que isso não é uma brincadeira. Lex Luthor é conhecido por contrabandear objetos letais e também pela morte de milhares de pessoas. Parece que agora ele está vendendo armas para um comprador extremamente perigoso, e essas armas estão escondidas em algum lugar secreto. Mas Lana diz que Superman está errado, sem contar que ela sabe como lidar com homens. O único que ela nunca conseguiu lidar de verdade foi o próprio Clark Kent. Antes de ir embora, Superman pede para que Lana tome cuidado por ele, e a mulher diz que faria qualquer coisa por ele. Quando Superman foi embora, vemos que Mercy, a empregada do Lex Luthor, estava do lado de fora observando tudo. Quando se encontrou com Lana, Lex exigiu saber o que Superman foi fazer no apartamento dela, mas ela conseguiu se desviar dessa pergunta, perguntando por que Lex Luthor estava espionando ela. Parece que ele está com ciúmes, mas o homem diz que está apenas curioso. Lana contou que Superman foi até seu apartamento para avisá-la a respeito da reputação do Lex Luthor, mas ela disse para ele que gosta de homens malvados. De repente, aquele homem estranho veio conversar com Lex. Lana terá que ir embora, mas na saída, ela ficou por trás da porta escutando a conversa. Eles estavam combinando a respeito do próximo carregamento de objetos letais e a demonstração acontecerá hoje à noite. Eles falaram até mesmo o lugar e a hora onde tudo iria acontecer. Lana escutou tudo, mas Mercy escutou a Lana escutando tudo. A funcionária contou para Lex que a mulher ouviu toda a conversa. Talvez seja melhor que ela seja eliminada, mas Lex diz que não. Sem contar que isso não quer dizer nada, pois ela nem deve ter entendido a respeito do que foi a conversa.
força. Vemos que a mulher já estava no celular ligando para Clark Kent para avisar de tudo que ela ouviu. Realmente, a demonstração estava acontecendo em um lugar secreto. Aquele homem mostrou os novos objetos letais criados por Lex Luthor que são capazes de destruir qualquer coisa. Mas para o azar deles, Superman chegou nesse instante. Esses disparos não provocam nada no corpo invulnerável dele, mas aquele tronco que Superman utilizou para se defender acabou se explodindo por causa do disparo. Aquele homem estranho tentou correr, mas Superman apareceu bem na frente dele, e como é extremamente maléfico, o homem efetuou um disparo contra uma ponte que tinha ali perto. Essa ponte foi destruída e o trem iria cair. Superman teve que se apressar com 2 pedaços de aço para não permitir que o trem caísse do alto daquela ponte. Ele segurou tudo com extrema força e o homem conseguiu fugir. Mais tarde, Superman foi conversar com Lana. Tudo o que ela falou foi verdade e a mulher quer continuar investigando Lex para passar as informações para o Superman, mas ele diz que isso é perigoso demais. Porém, a mulher não vai desistir, pois ela gostou dessa aventura. Sem contar que ela ainda tem sentimentos pelo Clark Kent e gostaria muito que os dois pudessem ter um relacionamento. Ela até mesmo se aproximou para beijar Superman. E Lex Luthor observou tudo isso de longe. Na manhã seguinte, enquanto os dois tomavam o café da manhã, Lex combinou de jantar com a mulher hoje mais tarde e recebeu uma ligação. Nessa ligação, ele fingiu estar muito nervoso com a pessoa que estava conversando com ele e marcou um lugar em uma outra cidade para fazer a próxima demonstração das armas. Lana ouviu tudo e avisou Clark do que iria acontecer. A mulher está muito animada querendo fazer essas investigações pelo resto de sua vida, mas Superman a avisa que isso é muito perigoso. Mesmo assim, já que recebeu as informações, Superman vai dar uma olhada nesse lugar. Ele parou seu carro em um lugar escondido e depois saiu voando dali. Nesse momento, entretanto, Lana saiu para jantar com Lex, mas o carro que ele enviou estava sendo dirigido por aquele homem do mal. Ele disse que hoje é o último dia da vida dela, mas parece que Lex Luthor não ficou muito feliz. Ele realmente gostava da Lana Lang e não queria que ela tivesse que ser destruída. Vemos que a mulher foi levada para uma das fábricas do Lex. Ela vai ser jogada dentro de uma caldeira cheia de chumbo derretido. Ninguém nunca encontrará o corpo dela. O homem fala que ninguém aparecerá para salvá-la, pois Superman está em uma outra cidade procurando um carregamento de armas que não existe. Mas nesse momento, Superman apareceu naquele lugar. Ele não acreditou na informação que Lana passou para ele. Desconfiou que Lex teria montado tudo isso apenas para enganá-la. Por causa disso, ele a seguiu e conseguiu chegar a tempo para salvá-la. Aquele homem vai continuar atacando com as armas modernas e Superman pediu para que Lana se escondesse. Ele só não sabia que ela se escondeu num depósito de armas. Superman foi procurado por aquele homem. Tem muito chumbo naquele lugar, por causa disso é fácil de se esconder, mas o homem faz questão de revelar sua posição efetuando disparos. Ele achou que tinha vencido Superman, mas o Homem de Aço é muito poderoso. Com um disparo, entretanto, o homem furou uma das caldeiras e fez todo o chumbo derretido escorrer pela fábrica. Ele acabou se dando mal, está prestes a cair no meio desse chumbo derretido. O lugar onde Lana estava escondida também foi invadido por todo o metal derretido. Ela se pendurou em uma lâmpada e está prestes a ser destruída. O teto está se partindo, mas por sorte, Superman apareceu no último instante para salvá-la. A fábrica explodiu e aquele homem foi destruído. Tudo isso fez Lex Luthor ser investigado pela justiça e alguns dias depois, Lana foi até o jornal avisar para Clark Kent que vai viajar por um tempo a Paris. Ela precisa de férias depois do que aconteceu e antes de ir embora, ela fala que se Clark mudar de ideia a respeito de namorar com ela, ele precisa apenas voar até Paris. Depois disso, um tanque de guerra apareceu no centro da cidade de Metrópolis para destruir e invadir o gigantesco prédio onde é mantido todo o ouro dos cofres públicos. A polícia veio imediatamente tentar impedir esses criminosos de invadirem aquele lugar. 2 detetives também apareceram para ajudar, mas parece que a polícia não tem a menor chance de vencer um gigantesco tanque de guerra. Enquanto isso, Clark Kent estava parado no trânsito junto com a Lois Lane, e por causa desse trânsito todo, a mulher resolveu sair do carro para investigar. O tanque de guerra estava destruindo a entrada do prédio para invadir e roubar todo o ouro. Outros jornalistas já apareceram com helicópteros para filmar tudo o que estava acontecendo. E nesse momento, Superman apareceu. O líder dessa operação estava assistindo tudo pela TV e ficou muito irritado. O tanque de guerra finalmente conseguiu invadir o prédio, mas Superman o puxou para fora. Ele foi atacado pelo canhão do tanque e acabou caindo desmaiado. Por sorte, Superman se levantou rapidamente, desviou dos disparos e depois quebrou o canhão daquele tanque.
Em seguida, abriu a parte de cima do veículo e removeu os criminosos lá de dentro. Vemos que um dos detetives ficou triste, afinal, sua presença naquele lugar foi completamente inútil. Além dele, o líder dessa operação criminosa também ficou muito irritado. Depois disso, os detetives foram dar uma entrevista coletiva e falaram que não sabem quem está por trás desse ataque com o tanque de guerra, mas garantiram que irão descobrir. E uma das jornalistas falou que, na verdade, os detetives estão esperando que Superman traga os criminosos até o escritório deles para que sejam presos. A mulher ainda é mais ousada do que isso. Ela diz que parece que a polícia não consegue mais resolver nenhum crime na cidade. Superman é quem tem que trabalhar de verdade. O detetive ficou muito irritado com isso. A mulher praticamente diz que ele é um inútil que só existe para gastar dinheiro público. Mas a outra detetive, Maggie, falou que toda a polícia fica muito feliz quando recebe a ajuda de qualquer cidadão, inclusive Superman. Enquanto isso, o líder daquela operação criminosa estava em seu armazém de objetos letais, extremamente irritado, pois nenhuma daquelas armas funciona. Seus concorrentes possuem armas de destruição em massa e ele só tem brinquedos que não fazem nada contra Superman. De repente, tudo começou a tremer. Um homem apareceu naquele lugar e se apresentou para eles. O nome dele é Kanto e diz que está ali pois foi autorizado a oferecer ajuda para esses homens. Os criminosos tentam ameaçá-lo com seus objetos letais, mas eles não assustam esse homem, que faz uma demonstração de sua própria arma. Ela é tão poderosa que consegue desfazer as armas nas mãos desses criminosos, e ele diz que essa arma será um presente para eles. E não é só essa, eles vão pro lado de fora e o homem demonstra uma espécie de laser que consegue derreter aço temperado como se fosse manteiga. O líder da operação está impressionado, mas ainda não entende por que esse homem está ali para dar presentes para ele. Mas o homem ainda vai mostrar mais uma arma. É um par de luvas que, quando ativada, formam duas mãos gigantescas feitas de pura energia que seguem todos os comandos de quem está utilizando as luvas. Vemos que o detetive foi investigar aquele lugar. Ele estava escalando o muro e viu quando o homem utilizou aquelas luvas para rasgar aquele cofre ao meio com extrema facilidade. Ele explica que essa energia que forma aquelas mãos aumenta muito o nível de força do usuário. O chefe falou que gostou muito dessas armas e vai aceitá-las, porém ele quer saber o que o chefe desse homem quer em troca dessas armas. Ele, entretanto, diz que por enquanto seu chefe não vai querer nada. O líder criminoso está desconfiado. Ele diz que nada pode custar muito caro, mas o homem falou que tudo isso é apenas uma amostra grátis. Seu chefe vai explicar tudo em um outro momento mais oportuno. Esse homem então foi embora daquele lugar e o detetive ainda estava do lado de fora investigando. Ele viu quando esse homem utilizou um controle remoto para simplesmente desaparecer daquele lugar. Quando voltou para a estação de polícia, ele contou tudo para a outra detetive Maggie e fala que nunca viu nada como aquilo. Maggie fala que ele não deveria ter invadido o território daquele criminoso, poderia ter sido perigoso, sem contar que a polícia tem que agir dentro da lei, eles têm procedimentos a seguir, mas isso só irritou o detetive, pois segundo ele, Superman não precisa seguir nenhum procedimento. O detetive promete que vai capturar aquele líder do crime, pois sabe que ele está envolvido com aquele acidente do tanque e não importa o que a justiça vai achar disso. Vemos que aqueles criminosos já estavam preparados para cometer outros crimes com seus novos objetos letais. Eles foram até uma estação de trem interceptar um trem que estava chegando com um carregamento de ouro. Assim que o trem se aproximou, um dos homens utilizou aquelas luvas para destruir os trilhos do trem. A maquinista não conseguiu parar o veículo, que caiu do alto daquele viaduto. Depois desse acidente, outro homem utilizou aquele laser para abrir um buraco no trem. Eles foram atacados pelos seguranças que possuíam armas normais, mas utilizando aquele cajado, eles destruíram as armas dos seguranças e depois os capturaram. Os detetives ficaram sabendo do que aconteceu através do rádio e o homem chamou a Maggie para acompanhá-lo, isso se ela não quiser esperar pelo Superman. Enquanto isso, Clark Kent estava no jornal quando Lois Lane chegou apressada falando do que acabou de acontecer na estação de trem. Ele então utilizou o poço do elevador para poder se disfarçar como Superman e ir até lá. Os homens estavam roubando todo o ouro quando os detetives apareceram no lugar. Um deles destruiu o motor do carro com aquele laser e os dois estavam prestes a perder a vida caindo de um precipício. Mas deram sorte, pois Superman apareceu para salvá-los. Um dos criminosos teve a ousadia de chamar Superman para um duelo. Utilizando suas mãos de energia, ele arremessou o carro contra o Superman e destruiu a rede elétrica. O Homem de Aço teve que parar para impedir que essa rede caísse sobre um trem, e enquanto isso, os criminosos desapareceram. Lois Lane chegou depois de tudo para fazer sua investigação, e o detetive estava discutindo com a Maggie, dizendo que ele sabe quem foi o homem que mandou tudo isso acontecer. Eles têm que ir até a casa
casa dele para investigar, mas a mulher diz que esse homem é muito perigoso, eles não podem ir sozinhos, precisam da ajuda do Superman. Só que o detetive está irritado, ele não aceita a ajuda do Superman, quer resolver esse trabalho ele mesmo e por causa disso resolveu pedir demissão. Superman chegou e não entendia por que esse homem estava tão triste. Vemos que o ex-detetive foi invadir a mansão daquele líder criminoso durante a noite. Ele conseguiu passar indetectado e utilizou um dispositivo para ouvir a conversa do homem, até que Kanto apareceu naquele lugar. Ele pegou o detetive no flagra e o capturou com uma de suas armas tecnológicas. Em seguida, eles foram se reunir com os criminosos e Kanto falou que o seu chefe ficou muito feliz de ver que esses criminosos utilizaram bem as armas que lhes foram dadas. O líder dos homens quer saber quem é esse chefe dele, mas Kanto ignorou a sua pergunta e falou que seu chefe ficou tão feliz que resolveu dar para eles uma nova arma. Essa arma emite uma quantidade de energia extremamente poderosa, capaz até mesmo de destruir o mais invulnerável de todos os alvos, o próprio Superman. O criminoso ficou muito feliz. Enquanto eles conversavam, o detetive tentava de tudo para se livrar de suas amarras. Enquanto isso, Superman e a detetive Maggie estavam procurando por aquele outro detetive. Ele desapareceu e não sabem onde ele está. O criminoso estava prestes a destruir o detetive com sua nova arma e dizia que ele também vai dominar o mundo com a ajuda dessas armas tecnológicas, mas de repente, um dos dispositivos começou a fazer barulho. Kanto explicou que aquele é um detector de ameaças. Ele detecta Superman. O criminoso ficou feliz pois vai poder testar sua nova arma e nesse momento Superman apareceu. Os outros criminosos o atingiram com disparos muito poderosos, mas ainda não são suficientes para destruir o Homem de Aço. Ele conseguiu devolver um dos disparos e agora sim invadiu o armazém daquele lugar. O homem, utilizando as luvas de energia, conseguiu segurar Superman, mas o Homem de Aço se provou ser muito mais forte do que aquelas luvas e dobrou os dedos dela, quebrando as mãos do homem também. Superman finalmente conseguiu encontrar o detetive que o avisou para ir embora, pois o criminoso está com uma arma que pode até mesmo destruí-lo. Logo ele apareceu e atingiu Superman com um disparo extremamente poderoso. Depois, ele começou a errar todos os disparos como se fosse um Stormtrooper, e enquanto isso, o detetive tentava se libertar. Superman caiu e o homem falou que a parte mais interessante dessa arma é que ele nem ao menos estava utilizando em sua potência máxima. Quando liga no poder máximo, o homem está pronto para destruir Superman, mas o detetive se libertou e conseguiu salvá-lo. Ele começou a lutar contra aquele homem, mas foi derrubado, e Superman se aproveitou disso para aquecer aquela arma com sua visão de calor. O homem não pode mais segurá-la. Kanto aproveitou essa distração para fugir daquele lugar, e Superman não prendeu aquele homem, pois foi salvar o detetive. Na saída, Kanto abriu um portal para escapar dali. O homem queria mais uma arma para ajudá-lo, mas Kanto não iria dar nada para ele, e sem outra escolha, o homem se arremessou contra o portal e desapareceu dali. No final de tudo, o detetive falou para todos os jornalistas que estava muito feliz, pois graças a Superman eles conseguiram desmantelar essa gangue de criminosos. E a mulher fala que na verdade parece que o Superman foi quem salvou o detetive, mas o próprio Superman apareceu para dizer que não foi isso que aconteceu. Na verdade, o detetive salvou sua vida e ele está ali para agradecer. Depois Superman foi embora e vemos que agora o detetive gosta dele. Depois de tudo isso, somos levados até um planeta estranho. Aquele homem seguiu Kanto até esse lugar através daquele portal e exigiu respostas. Ele quer saber para quem Kanto trabalha, e o homem lhe apresentou seu mestre, o próprio Darkseid, que deu as boas-vindas a Apocalipse. E a partir de agora, Darkseid será seu novo mestre. Obrigado por assistir, até o próximo!